Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida, lá no bairro do Jaguaré, São Paulo, que está localizada na Avenida General Marc Arthur 380. Deixe seu like se você gostar, ou seu dislike se você não gostar. Se você não for inscrito, se inscreva, é importante para a gente, né? Deixe seus comentários e perguntas, é tão importante quanto você deixar seu like, não é verdade? Porque muitos têm questões que impedem a sua fé, que impedem o seu crescimento, que impedem o conhecimento de Jesus, o Jesus da Bíblia. Então, não deixe de fazer as suas perguntas. Venha conhecer nossa igreja. Nós temos o culto de domingo, o culto da família, às 10 horas da manhã. E também vamos voltar agora, nessa quinta-feira, o culto de libertação, às 20 horas. Tá bom? Nós nos reunimos, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente intercede por cada causa e pelos pedidos de oração. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Mateus 9. Separei alguns pontos que eu espero que desperte a tua atenção e que você faça as perguntas que vão surgindo no teu coração, tá bom? Primeiro tema de Mateus 9 é por que Jesus perguntou o que é mais fácil. Você sabe que Jesus estava pregando ali numa residência e a multidão se chegou aí para ouvir Jesus. E havia algumas pessoas que tinham um amigo paralítico desde a infância. E eles não viam como entrar, como chegar perto de Jesus, porque havia muitas pessoas. Então eles subiram no telhado, abriram ali um buraco no telhado e desceram ali aquele homem paralítico. E Jesus disse que ele não tinha visto tamanha fé. E curou o paralítico. Antes de curar, ali os fariseus ficaram indagando a Jesus. Com que autoridade você faz isso? Você fala essas palavras? E Jesus então faz essa pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou os seus pecados estão perdoados? O que significa isso? Dizer que levanta-te e anda, todo mundo fazia ali. Ou seja, os religiosos, né, tinham a pretensão de executar curas, mas perdoar pecados, só Deus pode fazer. E para fazer, ou para ter autoridade para perdoar pecados, teria que pagar o preço. Jesus sabia, por isso que ele disse o que é mais fácil. Então Jesus sabia que ele teria que passar, se sacrificar, se entregar por nós. Então, o mais fácil é falar, levanta-te, anda. Então Jesus disse para você que vocês saibam que o Filho do Homem, porque dia vamos estar falando sobre por que Filho do Homem, tá bom? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Um outro tema é o chamado. Jesus chamou Mateus, não é? Você já foi chamado por Jesus? Você sente no seu coração o desejo de fazer algo por aquele que nos ama incondicionalmente, que morreu por nós, morreu para que tivéssemos acesso à vida eterna, pagando o preço pelo nosso pecado e os nossos pecados? Então você tem um chamado, né? E você vai entender aqui no finalzinho por que Jesus então chamou de Mateus uma vez só, e Mateus o seguiu. Bom, aqui é uma coisa interessante, que os fariseus foram criticar Jesus, e claro que eles esperavam juntar uma multidão. Os fariseus nunca faziam, nem falavam, nem oravam sozinhos. Eles sempre queriam uma multidão em sua volta. Foram perguntar para Jesus, foram criticar Jesus porque ele estava comendo com os pecadores. Você sabe por que Jesus comeu com os pecadores? E diante ali da sociedade religiosa? Para mostrar ao mundo inteiro que todo ser humano é pecador.
Por que Jesus, esse é outro tema, por que Jesus falava para que as pessoas que recebiam os milagres ali naquele tempo não contassem nada para ninguém? Com certeza você já viu muitas explicações, mas a explicação é mais simples do que você imagina. A explicação do pedido de Jesus para que não fosse alardeado, não fosse contado, é porque Jesus não queria o reconhecimento para ele. Diferentemente dos fariseus, que tudo que eles faziam, eles queriam ser reconhecidos. Por isso que eles oravam nas praças, chacoalhavam ali as mangas dos seus vestidos, né, que tinham um sininho quando eles, antes de orarem, para que todo mundo fosse lá e ouvisse as palavras bonitas, eloquentes, né, deles. Mas Jesus não. Jesus praticava os verdadeiros milagres e dizia: não conte para ninguém. Fique aí. Porque Jesus não queria o crédito, não queria aparecer, né? Diferente dos religiosos de antes e de hoje. Por que os fariseus não aceitavam Jesus como Messias? Por quê? Porque eles queriam prender Jesus por um único motivo: inveja. Você já percebeu que algumas pessoas sentem inveja de você? Inveja é algo muito sério. A inveja pode acabar com os planos de uma pessoa. A inveja pode trazer uma enfermidade para alguém. A inveja pode destruir uma família. Se você detectou inveja contra você, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra os seus planos, você precisa orar e clamar a Jesus que desfaça essa obra maligna. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me escreva, que eu vou estar te orientando como fazer. Uma coisa interessante, eu vou até pegar aqui o texto para que você veja o que Jesus pregava. O que Jesus pregava? Então está escrito aqui, ó, no versículo 35 de Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E hoje, infelizmente, pessoas religiosos que dizem servir a Cristo não pregam o evangelho do reino. Pregam todas as coisas, menos o evangelho do reino. Sabe por quê? Porque o evangelho do reino está lá. Arrependei-vos dos vossos pecados. E falar de pecado, você há de convir comigo que não dá ibope. Mas o pecado é tão sério, só para que você saiba que quando Adão e Eva pecaram, começou a nascer no mundo árvores com espinhos. Não havia espinhos. Isso é uma pequena consequência do pecado. O homem se separou de Deus e eles não pregam mais sobre o pecado. Se não pregam sobre o pecado, não pregam a solução para o pecado. Você percebe? Você percebe a astúcia do adversário aí? Então, Jesus pregava o evangelho do reino. Salvação somente em Cristo Jesus, nele. Muito bem, e o último tema que eu separei aqui de Mateus 9 é: Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E você pode falar: pastor, não, mas isso era antes. Hoje nós vemos aqui tantas igrejas evangélicas, tantos ministérios enormes, né, com milhões de membros e tudo mais. Vou voltar aqui de novo que Jesus pregava. Eu ouvi uma frase do pastor David Wilkerson, que já está na glória. Procure as pregações de David Wilkerson e você vai ficar impactado. Ele disse que do jeito que estão as coisas dentro das organizações religiosas, nós precisamos pregar novamente
o Evangelho aos evangélicos. Então o Senhor está chamando, está convocando, está chamando, como chamou Mateus, homens e mulheres para fazer, para pregar o Evangelho do Reino, que não tem sido pregado. Que Deus abençoe teu coração, abençoe teu chamado, viu? Que Deus está chamando você para pregar o Evangelho do Reino. Sem misticismo, sem religiosidade, sem engano e sem querer ficar rico. Porque se você quiser ficar rico, você tem que trocar de livro. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para a salvação, para que você conheça o Criador e esteja com Ele. Aliás, na Bíblia diz que o nosso coração, ou seja, os nossos valores, não consegue imaginar, avaliar aquilo que Deus tem preparado para nós. É isso que nos espera aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, se arrependendo dos pecados. Se arrepender dos pecados significa aceitar o sacrifício para si. E quando você aceita o sacrifício de Jesus, você está dizendo: eu sou pecador e eu preciso do sacrifício de Jesus, do perdão de Jesus. E entregou a vida a Ele. Né? Isso é ser salvo em Cristo. As transformações vêm depois disso. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração para você, para sua casa, principalmente para você que está enfermo. Nós estamos passando aqui por um momento no Brasil de uma enfermidade da dengue. Muitas pessoas estão ficando enfermas e parece que desta vez essa enfermidade veio com mais força, parece que foi esquecida, né, durante mais de 2 anos aí, e agora veio com uma força maior. É o que eu tenho percebido nos relatos das pessoas, né? Então eu quero orar por você que está enfermo e você, especialmente por você que está com essa enfermidade de dengue. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu peço agora por cada lar, por cada família, daqueles que vão assistir esse vídeo, Pequeno Rebanho Pensa. Que o Senhor nos ajude a pensar, que o Senhor nos ajude, Santo Deus, a rejeitar todo ensinamento anticristo, anti-bíblico, mesmo que nos pareça santo, religioso, que o Senhor nos ajude a rejeitar e nos ajude a entender os teus ensinamentos. Nos ajude dando-nos bom ânimo para ler a tua palavra. Senhor Espírito Santo, nos ajude a entender, nos direcione, nos ensine. Abençoa as famílias, Senhor. Abra a porta de empregos. Abençoa os empregos existentes. Senhor, põe agora por terra toda obra de inveja. Em nome de Jesus, que não tenha lugar na nossa casa, nem na nossa vida, nem na vida da nossa família, esse espírito de inveja. E agora eu peço, Santo Deus, cura. Que só venha curar aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos dessa doença chamada dengue e das demais também. Que o Senhor venha, Santo Deus, curar e alegrar os corações de todos aqueles que assistirem esse vídeo e de seus queridos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A todos um excelente dia, a todos a paz do Senhor Jesus que transcende o entendimento humano. Um abraço e até lá.